Muita gente gosta de ficar vendo a água dentro dos jogos, já que em alguns games ela é bem bonita e serve como forma de medir o gráfico. Mas eu digo não, fogo é bem melhor. E pode até parecer um pouco piromaníaco da minha parte, mas existe um certo charme dentro do fogo. E existem muitos jogos que usam fogo de forma diferente, para causar dano, para iluminar, para assustar, mas o jogo de hoje usa o fogo de uma forma bem diferente. E deve ser por isso que Little Inferno é bem especial, já que aqui o fogo é utilizado tanto na gameplay em si, como na história, e acima de tudo o fogo queima, diferente da maioria dos jogos. Mas é claro que isso está longe de ser o único ponto positivo dentro desse game. Eu acho que para fazer isso de forma bem feita, precisa-se ter uma habilidade bem grande no desenvolvimento de jogos, para criar uma simplicidade no design e ainda assim o jogo ser muito bom. Lançado em 2012, ele vendeu milhares de cópias, e mesmo assim é um jogo bem esquecido, ou melhor dizendo, escondido, mesmo que a sua premissa seja no papel incrivelmente entediante, já que a premissa do jogo se trata de você se sentar na frente de uma lareira, comprar coisas e ficar queimando elas, e por mais piromaníaco que isso seja, assim um certo charme em queimar coisas, mas ainda assim isso não é o suficiente para prender um jogador dentro de um jogo. É por isso que ele tem uma história bem sutil e bem incrível por trás de tudo, já que por trás desse simulador minimalista, existe uma mensagem brilhante sobre consumismo, solidão e mais alguns outros temas bem interessantes. E hoje nós vamos olhar para as chamas e tentar entender como a Tomorrow Corporation construiu um dos jogos mais interessantes do mundo indie. Olá, eu sou Ludwig e indo direto ao ponto, vamos adentrar no meu pequeno inferno. No jogo, você assume o papel de uma criança, trancada dentro de casa. Porque, bem, o mundo lá fora está sendo engolido por uma tempestade de neve, que aparentemente nunca vai acabar. E para se manter vivo, você precisa queimar coisas para se aquecer. Aí você recebe a famosa lareira de entretenimento, a Little Inferno. E a parte mais louca é que o jogo inteiro acontece em uma única tela. Bem, maior parte dele, mas eu estou me adiantando. Nós ficamos de cara a cara com essa lareira. E a sua única forma de interagir com o mundo é através de um catálogo de compras. Você gasta suas moedas iniciais para pedir os itens mais absurdos possíveis, desde espigas de milho, a cartões de créditos, robôs que gritam e mini galáxias. Você compra, espera o pacote chegar e quando o pacote chega, você vai lá e coloca fogo nele. Ao queimar essas coisas, elas deixam cair um pouco mais de crédito, que é o dinheiro que você gastou, o que te permite comprar itens ainda mais caros. O único desafio real dentro do jogo é o sistema de combos, em que ele te passa uma pequena charada com o pirata de bicicleta ou hora do cinema, e a partir dessa dica você precisa deduzir quais dos 2 ou 3 itens dos objetos do catálogo devem ser queimados juntos, para resolver esse enigma e criar um combo, assim desbloqueando os próximos capítulos, que em boa parte também são novos catálogos. E literalmente é só isso: comprar, esperar e queimar. Parece absurdamente monótono no papel, eu sei, mas a genialidade de Little Inferno está no que as pessoas criaram, e no porquê que você está fazendo tudo isso, já que o jogo tem um sistema de te explicar a história através de cartas. E além disso, o efeito técnico do jogo por si só já te prende dentro dele. É satisfatório não só queimar os objetos, como mover eles dentro da lareira, como descobrir os combos novos para fazer. É um sistema de sinergia perfeito, além desse aspecto visual do jogo, que é bem característico do estúdio, e que pessoalmente eu gosto bastante. E antes de entendermos essa lareira, vamos entender quem são os arquitetos dela. O estúdio era pequeno, ele era formado de 3 pessoas, mas estava longe de ser um estúdio amador. Tipo, em 2008 eles já tinham ganhado o prêmio de jogo indie do ano, pelo jogo World of Goo, que é um jogo bem famoso de puzzle, você já deve ter visto em algum lugar. Inclusive, recentemente saiu o 2. Mas o mais importante é que a identidade visual do estúdio já estava presente, e vai ser mantida em todos os outros jogos dela, o que gerou esse estilo bem autêntico. Alguém uma vez descreveu a arte desse estúdio como se você estivesse desenhando na 4ª série, e colocasse olhos grandes dos bonecos. Algo que os próprios desenvolvedores concordaram que é bem preciso. E todo o jogo roda em uma engine customizada, que eles mesmos fizeram, o que é incrível porque a física dos jogos deles é muito boa, comprovando a habilidade técnica de engenharia do estúdio. Mas ironicamente, esse jogo tão simples quase não foi simples. Em uma palestra da GDC, o estúdio admitiu que o Little Inferno começou como um simulador de lareira bem monótono, depois virou um jogo de aventura, e só depois se tornou um jogo arcade sobre queimar quase o planeta inteiro. E eles perceberam que tinham exagerado bastante no escopo. Não me diga. E foi só com a pressão de lançar o jogo a tempo para o Nintendo Wii U que eles perceberam o óbvio. Eles precisavam cortar tudo, já que eles tinham enchido o escopo do projeto com coisas demais. E foi nessa restrição que eles resolveram trancar o jogador em uma única tela, olhando para uma parede de tijolos.
que transformou o jogo nessa obra, bem claustrofóbica. O loop de gameplay de Little Inferno, esse de comprar e queimar que eu acabei de explicar, é um reflexo exato da sua mensagem. Você abre um catálogo, compra itens e fica literalmente olhando para um cronômetro na tela, até a caixa chegar. Quando chega, você a queima, vê mais algumas faíscas e ganha mais algumas moedas, sendo uma sátira brilhante daquela mecânica predatória de retenção que a gente vê por aí em tantos jogos de celular, por exemplo. Mas aqui os desenvolvedores deixaram claro que os itens foram desenhados para não importar. É uma provocação. Você não está ganhando habilidade, você não está salvando princesas, você só está gastando seu tempo real alimentando um fogo vazio. Mas ainda assim, ainda com tudo isso, o jogo tem uma mensagem e uma história para te passar. Como você está trancado em casa olhando para a parede de tijolos, você não tem contato visual com o mundo exterior. Sua única conexão com a humanidade são as cartas que caem pela sua chaminé. E através dela você vai conhecer 3 figuras bem fascinantes, em que cada uma representa uma das faces desse mundo congelado. O primeiro é o meteorologista. Ele fala diretamente de seu balão, voando alto bem acima das chamas e da fuligem das chaminés. Ele é a única testemunha do panorama global. Suas cartas transmitem boletins diários, num tom calmamente apocalíptico. A temperatura continua caindo, a neve continua cobrindo a cidade, mas o meteorologista, a voz da realidade, fica jogando isso na sua cara, mostrando que o mundo está bem pior do que você imagina. Do outro lado da balança está a Miss Nancy, a elegante e sorridente CEO da empresa que fabrica essas lareiras. Suas cartas são puro suco do jargão corporativo. É bem acolhedor, mas claramente falso. Ela te parabeniza por consumir, envia novos catálogos para você, para agradecer a sua lealdade como um grande consumidor da sua empresa, e ela basicamente representa o sistema que lucra com seu isolamento. Nancy te encoraja a continuar queimando, mantendo você confortável na sua própria passividade enquanto ela acumula recursos para o seu plano final. E finalmente há Sugar Plumps, ou simplesmente SP. Ela é a sua vizinha de parede e representa a inocência e a tragédia desse mundo, ainda mais quando representa crianças presas nesse ciclo. E nesse mundo pré-gélido, ela escreve de forma doce e caótica, lembrando que há apenas uma fina parede separando vocês dois. Ela é basicamente o seu espelho emocional dentro do jogo. Ao longo da gameplay, ela vai te pedindo coisas simples como vagalumes, imãs, e você pode enviar esses presentes para ela. E durante a gameplay, ela vai te enviar coisas de volta também. Aí você pode simplesmente queimar os presentes ou guardar com você. Quase todos não fazem diferença, mas sim, dá para guardar. Mas ao passar do tempo, a mente de Sugar Plumps começa a adoecer. O isolamento e a obsessão por queimar as coisas começam a consumi-la, em que a sua vizinha acaba em um desfecho bem assustador. Ela quer chegar perto demais do calor, até que você recebe a carta de número 22, onde o papel está chamuscado. As letras trêmulas e desesperadas, ela escreve gritando, por mais estranho que isso pareça, que a sua casa está pegando fogo. Você ouve uma explosão abafada vinda de trás da sua parede. Detritos e engrenagens caem pela sua chaminé, destruindo as cortinas bonitas que ela havia te dado como presente. E logo em seguida, o meteorologista interrompe a sua transmissão, dizendo que a casa da sua vizinha foi completamente destruída pelas chamas, junto com seus moradores. A partir daí, o jogo te faz sentir o peso do silêncio. A única pessoa que mandava cartas constantemente para você, a sua única amiga, aparentemente morreu queimada por causa da mesma obsessão que consome você. Mas isso tá dark demais para esse tipo de jogo. A Tomorrow Corporation adora subverter a expectativa. Algumas cartas depois, um remetente misterioso e sem nome escreve reclamando de uma claridade insuportável e implora que você envie um par de óculos escuros. Quando você envia, a verdade é revelada. A SP, ela não morreu. Ela explica que quando sua casa pegou fogo, ela não se queimou. Ela simplesmente quebrou as paredes da sua prisão física, virou fumaça e subiu pela chaminé para o mundo real. E ela te dá um aviso do final definitivo do jogo. Está na hora de você queimar tudo, assim como ela fez. A lareira não pode ser seu limite, e nem te deixar preso. Chegou a hora de chegar no final do game. E para fazer isso, você precisa realizar o combo do erro, queimando junto 4 objetos especiais que ela te dá ao longo da jornada. Quando o fogo consome esses 4 itens, a lareira entra em pane física. O mostrador de moedas racha, os botões quebram, e uma enorme explosão acontece. E é aqui que é o momento mais genial do jogo. O game literalmente se recusa a continuar sendo o que ele era, um simulador de lareiro estático, dando lugar a um jogo de plataforma, que por sua vez se torna uma aventura. Você finalmente sai pelas ruas frias e cobertas de neve. Você caminha pelas ruas de Burgton e encontra o carteiro pessoalmente. Ele revela que sempre esteve ali na sua porta, mas que nós nunca tínhamos notado porque a gente estava hipnotizado pela lareira e pelas chamas dela. E aí você visita o prédio imponente da Tomorrow Corporation e confronta a própria Miss Nancy. Ela não sente remorso nenhum pela destruição
destruição que causou no mundo. Ela simplesmente entra no foguete pessoal e decola para o espaço, abandonando qualquer consequência que criou. Nessa parte nós também conseguimos a última carta da nossa amiga, em que revela que ela está em uma praia ensolarada em algum lugar do mundo. Nesse momento o jogo termina com você subindo no balão de ar quente do meteorologista e deixando toda essa cidade para trás. E aqui chegamos ao fim do game. A história desse jogo não é nada complexa, é bem simplesinho, quase uma lição sobre meio ambiente e tudo mais. Mas o incrível é que esse jogo não precisava dessa história. Ele poderia simplesmente ser um jogo arcade de queimar itens e fazer combinações, mas ele resolve criar uma atmosfera mais sutil através dessa história e dessas cartas, servindo como uma experiência bem legal e bem inusitada também. E eu quis falar desse jogo aqui nesse vídeo, que era um jogo que eu jogava há muito tempo atrás quando era criança, e sempre me divertia bastante, mas que eu nunca vi ninguém falar nada sobre. Então eu resolvi trazer aqui pro canal para que mais pessoas conheçam e vocês possam jogar. Ele é bem divertido e tem para celular e para PC, então é bem fácil você conseguir jogar. De qualquer forma, se esse jogo parecer interessante para você, baixe e teste e me diga nos comentários o que achou. Enfim, o vídeo vai ficando por aqui e até mais.